Hoje eu vou falar para vocês de anamnese, que é o começo, onde vai tudo, né? Onde tudo acontece ali, onde a gente vai descobrir o DHS, e o DHS. Então, é sobre isso tudo que eu vou estar falando para vocês, já trazendo algumas soluções. Vamos falar da anamnese. É maravilhoso, assim, porque corta um caminho que com 3 perguntas a gente consegue chegar no fator causal do sintoma do paciente. Então, vamos aqui, anamnese. Então, na anamnese, eu vou fazer 3 perguntas para o paciente. Então, assim, olha, quando a gente fala que não existe protocolo, fala, Dalton, mas aí você já falou de 3 perguntas. Não, é uma organização para a sessão. Porque a história do paciente será uma para cada. Cada paciente tem a sua história única. E isso muda tudo dentro da sessão. Mas a organização é a mesma. Então, nós vamos fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, parece óbvia. Qual a sua queixa? Poxa, mas eu tenho que perguntar mesmo. Sim, mas é justamente, olha, tem um detalhe sobre isso. E se o paciente fala assim para você, ó, aí ele te pega, fala assim, foi bom você perguntar, porque eu tenho enxaqueca, eu tenho dor lombar, eu tenho rinite, eu tenho uma dor no estômago e meu intestino é preso. Putz, ferrou, né? E agora, como é que trata tudo isso? E não importa se é a sua primeira sessão, se é o seu primeiro contato, a sessão é a mesma. Então, a gente vai perguntar para ele qual a sua queixa, mas no intuito de saber a principal. Porque mais de uma queixa é fácil de ter, inclusive. Eu já tive muitos pacientes, gente, de chegar assim, ó, com a listinha assim, redondinha, falar assim, ó, doutor, eu trouxe porque a minha amiga falou para eu falar tudo para você, para me abrir mesmo, então eu tô me abrindo. Olha, eu tenho uma listinha. Gente, tinha coisa assim de 20 patologias, 20 nomes, né? E aí, o que a gente faz? Aí eu virava assim para ela. Falava assim, então, ó, dessas aqui, qual é a principal para você? Ou seja, se amanhã você acordar sem, sua vida já muda muito. Aí ela aponta um. Sabe por quê? Nós vamos tratar, anotem isso, um diagnóstico por vez. Só que assim, ó, anotem as outras, porque não será surpresa se na próxima sessão, daqui 30 dias, e aí você pergunta, e aí, como é que foram esses 30 dias? Nossa, eu melhorei, sei lá, 80% da queixa que a gente tratou. E aí você pergunta, e da sua rinite? Nossa, você sabe que eu não tive mais crise? E daquela enxaqueca que você falou também? Nossa, como não doeu? Eu nem me toquei que não tinha me incomodado. Eu tenho intestino preso. Puxa, você sabe que agora você falando, não tem me incomodado mais? Eu tô indo regularmente ao banheiro? Ele fala, opa! Então, o que é que aconteceu? Foi a tua sessão ou será que foi? E aí que está a chave. A gente trabalha na percepção. Quando a pessoa muda a percepção, ou seja, vira a página daquilo que mais incomoda, vocês concordam comigo que a percepção sobre o mundo pode mudar? A percepção como ela vê as coisas, sobre as experiências, sobre o trabalho, sobre... me fala uma coisa. Se o teu problema é dinheiro, se você hoje começasse a ganhar o dobro do que você ganha hoje, então de repente você tem um salário de 5 mil e hoje você ficou sabendo que a partir do mês que vem você vai receber 10 mil. Você vai continuar fazendo o que faz, mas vai receber 10 mil. Te incomoda muito ainda a sua enxaqueca? Eu acredito até que começa a melhorar, porque a percepção sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as experiências, começam a mudar. Porque o olhar muda. E a cronicidade é isso, né? Fica um ciclo. Quando a gente quebra alguma coisa nesse ciclo, as outras coisas também se ajustam a esse novo comportamento. Ficou claro para todo mundo, assim, que por que a gente vai tratar uma por vez é a principal? E isso não quer dizer que ela não terá benefícios com as outras coisas. E é bom a gente anotar, porque se para de doer, provavelmente não vai lembrar depois. E é preciso falar para ela ter essa consciência de que ela precisa se manter nesse novo estado vibracional, tá? Mas aqui, olha, vamos lá, vamos para a sessão. Então, qual a sua queixa não é simplesmente uma coisa óbvia, tá? Então, precisa seguir esse caminho. Segunda pergunta, desde quando? E aí, desde quando? O que a gente está procurando aqui? Não é somente a data cronológica. Provavelmente, nosso paciente vai falar assim, 1 semana, 2 meses, 5 anos. Isso é uma questão cronológica, beleza. Mas essa questão cronológica, pra gente, ó, não faz diferença. Só que é importante ele falar, para ele se localizar dentro do que estava acontecendo com ele naquela época. Porque se há 1 semana atrás, aí a gente vai perguntar, me conta, como é que estava a sua vida há 1 semana atrás? Conta para mim, conta a tua história. Se faz 2 anos, por exemplo, como que estava a sua vida 2 anos atrás? Onde você trabalhava? Você morava com quem? Como que eram os seus relacionamentos? Então, desde quando? Não é exatamente a data cronológica. Pra gente, é só para ele se localizar em tempo e espaço. Percebem que fica mais fácil dele
relatar um evento impactante. E daí tem um detalhe, gente, que é massa. Assim, ó, quando a gente pergunta desde quando, e o paciente, vamos supor, fala assim, ó, faz 10 anos. E aí você fala assim, então me conta um pouquinho da sua vida, então eu vou jogando ele devagar. Vou jogando ele devagar, porque ele vai entrando na história que é dele. Porque se eu falar, ó, prestem bem atenção, senão a gente vai ter todas as informações e a gente vai jogar nossa sessão assim, ó, no lixo. Desculpa o palavreado assim, no sentido de jogar no lixo, não é ser radical, mas a gente vai dar um tiro no pé. Sabe por quê? Ó, dentro lá dos 4 tecidos, né? Então eu sei a conotação de cada um, endoderma vital, mesoderma antigo, tecido de proteção, mesoderma novo, tecido de sustentação, e ectoderma, tecido de relação. Então, na hora que meu paciente, sei lá, fala que ele tem uma enxaqueca, poxa, tá ligado ao sistema ósseo e tal, na cabeça e tal, a enxaqueca, ou ao vascular, que também é mesoderma novo, tudo é mesoderma novo. Então, eu já sei que tem uma questão de impotência ou desvalorização. Então, se eu chego no meu paciente, ele fala assim, vou dar um de adivinhão, deixa eu mostrar pra ele que eu sei, eu sou foda. Quer ver, ó? O que você tem? Tem enxaqueca. E desde quando? Faz 2 anos. Pois é, olha, há 2 anos você passou por uma situação de impotência ou desvalorização ligado a querer ter mais ideias. O que é que foi? Conta pra mim. Putz, meu, você tem todas as informações e você deu um tiro no teu pé. Sabe por quê? Porque é muito impacto para o paciente. Ele não entrou na história dele, não deu tempo para ele se localizar lá dentro dos detalhes que é dele. Ele precisa ir sentindo aquilo que é dele. E não simplesmente você jogar uma informação. É a mesma coisa de chegar em uma criança e falar assim, ó, quer saber a realidade? Você é adotado. É a mesma coisa de jogar na cara. O paciente não está preparado para isso ainda. Então a gente vai devagarzinho, como é feito dentro do bioalinhamento. E eu sigo a risca, porque, gente, é assim que funciona. Então eu tô falando isso por experiência própria, viu, gente? Não dá certo, não. Vai ter alguns que vai falar, nossa, como é que você sabe da minha vida? E tal. Isso pro ego é legal. Fala, não, é porque eu fiz um curso. Isso, mas assim, ó, é um tiro no pé. Então, assim, ó, indo direto ao assunto, a gente vai bem devagarzinho. Desde quando? 2 anos. E há 2 anos isso me incomoda, seja lá o que for. E aí eu pergunto o seguinte, me conta a sua vida pessoal, a sua profissão, com quem você morava, onde você morava, tem alguma coisa diferente de hoje? Aliás, o que é que naquela época, é aí que a gente começa a direcionar. O que é que naquela época pode ter acontecido de diferente? E olha só, percebe, gente? Anotem isso, diferente. Percebe que eu não falei nem impactante, nem inesperado, nem vivido em isolamento. Eu não falei isso, eu falei de diferente. Eu só estou mergulhando ele um pouquinho para ele encontrar situações que talvez sejam relevantes para mim. Porque senão ele começa a contar assim, o que aconteceu diferente. Minha filha casou. Nossa, foi um festão. Nossa, que legal e tal. Não, mas não é isso que eu quero saber. Então eu já falo assim, de diferente. Aí se a pessoa fala demais, ela começa a falar, fala, fulana, né? Que tem gente que gosta de bater um papo. E beleza, não tem nada de mal nisso. Mas se a gente deixar ela ficar batendo papo, ela vai sair da sessão e vai falar assim, nossa, adorei você, viu? Porque de repente ninguém nunca ouviu tanto essa pessoa. Adorei você, seu amor e tal. Nossa, vou vir aqui mais vezes. Posso vir amanhã? Não. E você não resolveu a situação dela. Então, assim, beleza, é uma pessoa legal, mas não resolve. Sabe aquela situação, assim? Puxa, adoro fulano, é um amorzinho, mas não deu certo pra mim, pra minha dor de estômago, não virou nada. Putz, meu, não é isso que eu quero. Então, mergulha ela devagarzinho no sentido. Me conta, então, o que pode ter acontecido de diferente naquela época, que pra você talvez tenha marcado um pouco. Ela vai te contando as histórias. E aí você vai identificar o DHS. Daqui a pouco eu falo do DHS. Não se peguem assim, mas eu tenho vergonha de falar com o paciente, de cortar ele. Não é cortar, você vai priorizar os assuntos. Então você fala assim, beleza, nossa, que legal, né? Mas nesse mesmo período, o que pode ter acontecido assim que talvez foi um momento tenso? Sabe? Vai mergulhando ele devagarzinho. E ele vai te contar. Eu vou falar para vocês aqui como que a gente diferencia uma história verdadeira dentro do DHS e a que não é verdadeira, tá? Terceira pergunta. Por onde começou? A gente só vai fazer essa terceira pergunta em quais casos? Por exemplo, queda de cabelo. Pessoa tá careca. Por onde começou? Começou aqui, ó, pela nuca. Opa, beleza. Isso é um rastro muito interessante. Eu tenho uma alergia no braço inteiro. Por onde começou? Começou na ponta do dedo. Na ponta do dedo indicativo. Opa, isso faz muita diferença. Eu tenho psoríase. Aonde você tem psoríase? Tenho no cotovelo, tenho
no joelho, tenho na cabeça. Por onde começou? Porque o primeiro ponto é ali que o DHS se manifestou e faz muito sentido. Lembra? No ectoderma e no mesoderma antigo, por onde começou, nos mostra exatamente onde a pessoa perdeu. No caso do ectoderma, né, é o contato, a questão dos contatos, ou na questão de perda de proteção, né, de atentado à integridade. Então a gente precisa saber onde ela sentiu isso, porque é no exato local. Ah, por exemplo, o paciente está com uma queixa de rinite. Aí você pergunta para ela, por onde começou? Ela fala, pô, meu... Vai falar, você está de brincadeira comigo, começou aqui, ó, no nariz. Ah, e detalhe, e se o paciente chegar para você e falar assim, ó, eu tenho a síndrome do iPhone 10. Alguém conhece essa síndrome? Não, não existe. Não existe. Mas vai que ele aparece lá com assim, poxa, eu sou fisioterapeuta, mas eu não sei o nome de todas as patologias e ninguém é obrigado a saber, gente. Eu não sei o comportamento de todos os sinais e sintomas. Então, se aparece um paciente lá, ah, eu tenho a síndrome do iPhone 10. E agora, como é que a gente trata? Eu nunca ouvi falar. Tratar uma rinite, poxa, no nariz, quase todo mundo sabe. Uma gastrite, poxa, lá no estômago, quase todo mundo sabe. Como é que eu faço agora? Concorda comigo que são rótulos? Rinite é um rótulo. Ó, eu e a Dailton, nós somos iguais, então tem um rótulo. Um chama Dalton e o outro chama Dailton. É um rótulo. Cada um aqui tem um nome. É só para diferenciar uma coisa da outra. Então é para saber assim, ó, quando eu falo, por exemplo, de iPhone, todo mundo sabe mais ou menos que jeito que é o aparelho. É para diferenciar, é um rótulo. Então tudo tem um nome. E assim são as doenças, tudo tem um nome. Só que todo dia tem uma doença nova. Então, como é que eu trato uma doença que eu nunca ouvi falar? A gente não vai tratar doenças, nomes. E os sintomas, eles são traços para a gente entender o comportamento. Então, o que importa para a gente é o comportamento, é o que deu origem lá, para trazer esse comportamento. Por isso que a gente não trata a rinite, a gente não trata a sinusite, a gente trata o que despertou esse comportamento, certo? Então, olha só, o que eu faço? Mantenho o charme, a cara de que você é autoridade. Porque, na verdade, do jeito que eu vou falar para vocês, tá certo, você não tá fingindo nada. E digo o seguinte, como se não fosse novidade. Ah, tá, é mesmo? E como isso se manifesta em você? Ah, não é massa? Tá tudo certo. E tá tudo certo, porque para nós o nome não interessa, né? O rótulo, mas anota lá. A síndrome do iPhone 7 se comportou assim nessa pessoa aqui. Até porque, olha, se eu falar aqui, ó, quem é que nunca teve gripe aqui? Todo mundo já teve gripe. Só que se eu começar a perguntar aqui, cada um tem uma manifestação que exacerba mais. Tem uns que vão falar, ah, eu tenho coriza, o que mais me incomoda é a coriza, o que mais me incomoda é a dor no corpo, o que mais me incomoda é a falta de apetite, o que mais me incomoda é que me dá febre. Olha só, gente, e não é gripe? Então, ó, não adianta falar para mim simplesmente que tem gripe, porque para mim, eu preciso saber como isso se manifesta em você. Entenderam? Você precisa saber do comportamento nessa pessoa. E tá tudo bem, é assim que a gente trabalha, a gente não trabalha com rótulos. Tá? O rótulo é só um direcionamento, o nome da doença. Tá? Então, por onde começou, às vezes a gente nem vai perguntar. Igual eu falei assim, olha, aí eu tenho uma gastrite. E por onde começou? A pessoa vai falar, putz, enfim. Então, assim, ó, tá claro para vocês? As 3 perguntas que a gente faz, aqui a gente encontra qualquer DHS. Então é só dar essa decoradinha dessas 3 perguntas, mas que são meio que óbvias, tá? Com a sua queixa, desde quando e por onde começou. Só que com esses critérios que eu expliquei para vocês aqui, ok? E aí, Adalto, beleza. Como que eu encontro o DHS? Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos pro DHS. A few moments later. Então, só lembrando que DHS é uma sigla, né, que significa Síndrome de Dirk-Hammer, né, é em inglês, na verdade, mas é a sigla do filho do Dr. Hammer, desenvolveu as 5 leis biológicas. Mas para nós, para ficar mais fácil para a gente, vamos fazer o seguinte, ó, D de dia, H de hora e S de segundo. Isso aqui, ó. Pá! Evento impactante, inesperado e vivido em isolamento. Então, para a gente lembrar dia, hora e segundo. É isso que importa. A história é interessante para a gente entender. Mas o que acontece ali dentro da sessão, você tem que ter a sua praticidade. Então, a gente gravou isso. E eu era muito assim, gente, na escola, né? Eu tinha que saber o nome de um general, não sei das quantas, nas provas de história, general, quem é que descobriu, não sei a quê, não sei aonde. Aí o nome do cara tinha 5 nomes lá, Joaquim da Silveira, do Silvério, de Souza, Silva, Machado e Assis, né? Então, caramba, eu não vou conseguir lembrar isso. Aí eu gravava a sigla.
Então eu fazia isso. Por exemplo, dia, hora e segundo. E fazia uma frase na minha cabeça que fazia sentido, que eram as iniciais do nome do cara. Pronto. Beleza. Então a gente fez isso, dia, hora e segundo, que para nós faz sentido. Então não se esqueçam que tem que ser assim. Adalto, quando na sessão eu vou encontrar isso? Que hora da sessão? Lá quando você faz a segunda pergunta, desde quando? Ou, se precisar, acrescenta a terceira e você fala, ó, conte mais então desse período de vida. E então a pessoa começa a contar algumas histórias e, poxa, só tem coisa alegre. Minha filha casou, eu ganhei na Mega Sena esse ano, minha sogra morreu. Não. Então, assim, a pessoa começa a contar coisas. A minha sogra é gente boa, viu? Bom. Começa a contar coisas que de repente são só coisas felizes, né? E não tem nada a ver com DHS, não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Então a gente precisa direcionar o nosso paciente. Nós não podemos esquecer que nós estamos no comando. Então, se você no seu consultório, ou se de repente você vai na casa do paciente atender, não fica um em cada ponta da mesa. Pega a cadeira e coloque do lado dele, sabe? Na frente dele. Pega a cadeira e fica sentado frente a frente. Eu já atendi em casa, assim, paciente, né, em outra cidade, falava assim, você tá aqui, você não pode vir aqui me atender? Vou até aí. Ia lá atender, pegava 2 cadeiras frente a frente, ok? Então não deixa a mesa te separando. No máximo, na hora de você entrevistar ali, qual que é o seu nome completo, o seu telefone para ficar registrado aqui, ok? Pega assim, ó, você tá fazendo a anamnese ali, ó, coloca de lado, vai lá e senta na frente dele, tá? Fica assim, ó, frente a frente. E daí você pega e começa a perguntar para ele, qual a sua queixa? E desde quando? E por onde começou, se for necessário? E aí, conta um pouquinho desse período de vida seu, sei lá, 5 anos atrás. A pessoa começa a contar, e aí, putz, fala mais do que o homem da cobra. E como é que faz para parar essa pessoa, né? Para não ser deselegante. Eu vou devagarzinho assim, encosta a mão no braço ou na perna, faz com a voz calma, porque de repente ela tá agitada, tá ansiosa. Fulano, eu preciso de alguma situação nessa época que talvez tenha sido diferente. O que para você talvez tenha sido diferente, um pouco mais tenso? Conta, tenta lembrar. E a pessoa vai se localizando, ela vai mergulhando devagarzinho naquela história que é dela. Por enquanto a gente só sabe que de repente, olha, a conotação do tecido embrionário envolvido. Então, de repente, impotência, desvalorização, ou atentado à integridade, enfim, a gente sabe isso. Mas isso é o geral. A gente precisa da história da pessoa. E aí ela vai contando, e ela vai direcionando. E de repente ela te conta uma história, nossa, mega trágica, e caramba, né? E você vai se envolvendo assim, aí você quer pegar um negócio com pipoca e comer, porque tá interessante demais, aquela história tá trágica, você quer ver o fim, só que detalhe, a história é trágica, impactante, inesperada, só que por algum motivo que você não consegue entender na tua cabeça naquele momento, cadê a manifestação do sistema nervoso autônomo? Isso a gente não pode esquecer. Então, olha, manifestação do sistema nervoso autônomo. Como é que funciona isso? É a comprovação do DHS. Porque aí não tem aquela coisa, eu senti que naquele momento ela perdeu a integridade dela. Eu senti que naquele momento ela se sentiu desvalorizada. Não, esquece. Esquece essa parte do sentir. Você tem que ver, você tem que comprovar, tá? E é visual, por isso que a gente senta pertinho do paciente. É quase joelho batendo com joelho. Pode deixar uma distância a mais, se você consegue enxergar bem o rosto da pessoa. É aqui, ó. Sabe por quê? Aqui entra no sistema de luta ou fuga, que é o 3D do paciente, tá? Então, a gente precisa ter esse contato visual que nos comprova que nós estamos diante do DHS. Porque por mais que seja trágica, e talvez vai ser trágico na sua percepção. E olha só, pensa bem no que eu tô falando agora. Isso não quer dizer que aquilo não foi um DHS. Pode ter sido um dia, mas por algum motivo essa pessoa já virou a página. Então, de repente, assim, ó, nossa, o carro capotou e o meu marido estava do lado, ele morreu, eu já vi ele morto ali na hora. E aí você fala assim, meu Deus, e cadê o DHS? Não, tem alguma coisa errada, os meninos me ensinaram errado, porque não tem como a história dessa, eu concordo assim, é praticamente a chance 0 da pessoa não ter um DHS. Só que detalhe, por algum motivo ela virou a página sobre esse assunto, tá? Então naquele momento sim, deve ter sido, mas ela virou a página. E quando vira a página, não tem manifestação. Vai ser uma história triste, horrível, mas não terá manifestação do sistema nervoso autônomo. E quais são as manifestações? Pupila dilatada, vasoconstrição. Como é que eu vou ver isso, Adalto? Sim, você vai ver.
Sabe esses vasos sanguíneos aqui na testa? Vão ficar altos. Não tem gente que na hora do vamos ver isso aqui fica alto. Ruborização é manifestação do sistema nervoso autônomo. E isso só acontece quando o corpo entra num sistema de luta ou fuga. Então, olha que massa, né? A gente ter uma comprovação física, não ter algo que a gente fala assim, não sei, né? Não sei se eu tava lá, não sei se foi certo. Eu senti que foi isso, mas não sei se estava certo. Não, aqui não tem sentido, não tem meio termo. Ou você tem a manifestação ou não tem. E isso te leva a entender que você está diante do DHS ou que você precisa de outra história. E aí eu falo, fulano, olha, essa história é interessante, é trágica, mas ainda não é essa história. Tem outra coisa que aconteceu nesse mesmo período que foi diferente para você, tenso também, tem outra coisa. E aí, às vezes, gente, é um negócio que parece que é assim, só que ficou pendente. Ficou pendente e vai ter manifestação do sistema nervoso autônomo quando revive. O simples fato de contar, você revive aquilo tudo. Quer ver uma coisa? Como revive? Tenho certeza. Quem não viu, já imagina isso vai ter reação. Imagina assim, pegar uma folha sulfite, pega uma novinha, de preferência, aí você pede pro teu filho, pro teu marido, pra tua esposa, fala assim, ó, eu vou abrir os dedos, assim, e você pega a folha sulfite e passa correndo aqui, ó. Vamos ver se corta? Quem é que arrepiou? Então, tá vendo como tem manifestação só de imaginar? Porque isso é uma pendência. Para as pessoas que são bem resolvidas, eu controlo a minha mente, ou isso para mim não faz diferença, não tem manifestação. Entenderam como é que funciona o sistema de luta? Fuga. Eu não tenho isso bem resolvido comigo, não. Mas tem mais coisas aqui. Engolir seco, gagueira, se o paciente não é gago, obviamente, tá? Gagueira. Então é aquela coisa assim, o paciente tá conversando normalmente com você e do nada ele solta. Naquela época, putz, pode pedir para contar mais um pouquinho daquele trechinho ali, ok? Então, olha, percebem que não é um achismo e por mais que pareça que encaixe, fala, meu Deus, tem alguma coisa errada, porque essa história aí encaixa direitinho com a perda de proteção, faz muito sentido, tem que ser essa história. Gente, se não é, não é. Parte para a próxima, você tá perdendo tempo já. Porque na hora que a pessoa começa a contar, começa assim, ó, umas manifestações. Adalto precisa ter quantos? Precisa ter todos? Não, um só basta. E aí o que determina se vai aparecer 1, 2, 3, a intensidade com que aquela pendência ainda mexe com a pessoa. Então é só pra gente entender como que aquilo pesa ainda na vida dessa pessoa. E se for um bebê? A gente entrevista a mãe, porque o bebezinho, de repente, ele tem 1 mês, 2 meses e tá com uma queixa de refluxo. A mãe levou lá porque ele tem refluxo. Você vai ver o DHS na mãe? Não, você não vai ver o DHS na mãe. Mas vai chegar bem próximo do que... Você vai perguntar para ela, qual a queixa? Refluxo. Desde quando? Desde que ele nasceu, desde a primeira mamada. Opa, me conte um pouquinho sobre a primeira mamada. É assim que vai seguir a sessão com o bebezinho. Você vai entrevistar a mãe.